E agora, ponto de ordem com João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados. Muito boa tarde, bem-vindo a este espaço. Noite, não posso deixar de lhe perguntar, porque hoje é um dia histórico. Perdeu um bocadinho uns segundos para olhar para o ecrã? Por acaso não. Estive na Ordem, estive a trabalhar e nem me lembrei. Quando me lembrei já tinha acabado e depois, olha, já tinha passado. Vê as imagens. Vê as imagens, viu agora no Now, passámos algumas dessas imagens fantásticas. É fantástico, deste fenómeno. Aliás, como estamos a ver mais uma vez, e que, volto a lembrar, só se vai... Perdeu a oportunidade. Perdeu uma oportunidade única. Em 2144. Bom, vamos avançar para a ordem do dia. Falar deste caso que aconteceu segunda-feira na plena Baixa de Lisboa, com um tiroteio que atingiu uma turista sueca que comprava na altura pastéis de nata em plena Rua Augusta. E o que nós sabemos é que o juiz libertou este suspeito que foi detido relativamente a este caso. O que é que aconteceu aqui para as pessoas perceberem? Esta libertação e o facto de ter apenas de se apresentar 2 vezes por semana numa esquadra tem a ver com o facto de ter sido ouvido por um caso de violência doméstica e não saber. Exatamente. Essa é a primeira questão. Eu acho que houve aqui uma grande surpresa, em primeiro lugar, pela decisão. As pessoas, a primeira reação que tiveram foi: mas o juiz enlouqueceu. Como é que é possível? Como é que é possível alguém andar aos tiros na Baixa, ainda por cima depois de uma alegada luta entre grupos que andavam a vender droga que no fundo era louro prensado, mais uma vez um dos fenómenos que infelizmente existe muito na Baixa de Lisboa. E o que aconteceu foi que, relativamente ao tiroteio, ainda não existem conclusões da Polícia Judiciária. Portanto, o que houve naquele caso foi que uma coincidência entre alguém que supostamente poderá estar envolvido, mas que ainda não se sabe em que termos, no tal tiroteio, e que, por acaso, tinha um mandado de detenção noutro processo de violência doméstica, fora de flagrante delito. Ou seja, foi aqui uma grande coincidência que tornou este caso muito estranho. Exatamente. E que levou até o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, a pronunciar sobre isto e a dizer que... De uma forma, pronto, que temos que ter alguma atenção, porque... Sim, mostrou-se indignado. Mostrou-se indignado e eu também estou indignado com o que se passa na Baixa de Lisboa. Aliás, a Ordem dos Advogados fica em Largo de São Domingos e eu à porta tenho um mercado em que se vende tudo e mais alguma coisa, desde bens alimentares, desde roupa provavelmente roubada fora daquela zona e que depois é vendida ali. Portanto, a insegurança na Baixa é real. Nós temos que ter essa noção, basta ir à Baixa. Agora não, porque depois do que aconteceu... Houve um reforço policial. É visível e eu espero que continue. Agora, se for amanhã à porta da Ordem dos Advogados, vai ver o que eu lhe estou a falar. Aquilo é um mercado. Claramente pessoas a vender tudo e mais alguma coisa. Na versão da polícia, esse reforço já existia desde junho. O que é que tem a dizer sobre isto? Acha que era assim ou de facto só se tornou visível agora depois deste tiroteio na segunda-feira? Só se tornou visível agora. Pelo menos para quem está ali todos os dias, como é o meu caso, eu não o vejo. E de facto é bom que haja reforço policial, a insegurança é real e as pessoas têm que sentir que a polícia tem autoridade e que existe. Porque não se pode continuar a permitir num sítio que é o ex-libris da nossa cidade, porque é ali que, no fundo, é o centro turístico da cidade, basta passar lá e ver a quantidade de turistas que ali andam, e são confrontados com espetáculos verdadeiramente degradantes que não são bons para a cidade, não são um bom postal de visita, basta ir ao Teatro Nacional, basta ir à Ordem dos Advogados, ao Largo de São Domingos, e perceber que aquilo não é bom para ninguém, e tem que acabar. Mas isso só acaba havendo polícia e um reforço visível que, de facto, faça acabar estas situações, porque senão vamos continuar a ter esta situação. Neste caso, ou seja, o que está a dizer é que este reforço, que agora houve, entretanto, esta segunda-feira, que aparentemente é excepcional, porque vem decorrente dessa situação, claro, devia ser algo permanente? Claramente, não podemos ter uma situação de milhares de pessoas que passam na Baixa e permitir que esta insegurança continue, porque, de facto, a insegurança leva a crime. E o crime, infelizmente, é algo que nós não queremos como postal de uma cidade que tem o turismo que tem. E depois admiram-se, muitas das vezes, porque as pessoas afastam-se. Se as pessoas têm medo, não vão para aquela zona. E isso parece-me que implica que nós temos que tratar do que é nosso. E o turismo, como sabemos, é um dos principais produtos nacionais e tem que ser bem tratado e não é daquela forma. Basta ir. Vamos à nossa segunda ordem do dia desta quarta-feira e tem a ver com atrasos nas conservatórias. Há aqui uma estatística que fala no agravamento de 13% relativamente a esses atrasos entre maio e junho, mas isto de acordo com as estatísticas oficiais do Instituto de Registros e Notariado. Mas isto contraria ou não o discurso do Governo Luís Montenegro? É assim, eu trouxe esse tema hoje
não especificamente pela estatística, mas aproveitando a estatística para chamar a atenção para algo que todo o cidadão que tenha que se dirigir a um serviço público sente hoje em dia. Se a Marisa quiser ir, por exemplo, pagar os seus impostos em numerário no Algarve, num serviço de finanças, há finanças que só funcionam uma vez por mês. Ou seja, nos outros dias, se quiser pagar, tem que ir a outro serviço de finanças. É algo que nunca mais foi normalizado desde a altura da pandemia. Exatamente. Eu já em 2022 escrevi um artigo sobre isto e falava deste tema de nós podemos chegar a um serviço público, não estar ninguém no serviço público e poderem-nos dizer que não nos atendiam porque não tínhamos agendamento. E porque partem do princípio que qualquer pessoa pode fazer através da internet. Claro. Quando na realidade não é isso que acontece. E não é verdade. E repare, há muitos serviços públicos, nem é especificamente o IRN, até é mais, por exemplo, os serviços de finanças, em que o IRN tem um problema de recursos humanos e por isso há muitas conservatórias que têm déficit na sua atividade. No caso dos serviços de finanças e de outros serviços públicos, o que nós notamos é que a pandemia abriu uma porta terrível e que ainda não se fechou, que é a possibilidade de dizer que não se atende uma pessoa porque só se atende por agendamento e, como vimos, a questão das tesourarias que abrem uma vez por mês, isto é inadmissível, isto tem que acabar. O Governo tem que tomar uma atitude e dizer isto não é admissível num Estado. Eu não posso estar, por exemplo, eu quero renovar o meu cartão de cidadão ou outro qualquer documento ou assunto qualquer em qualquer lado. Eu chego e dizem-me que não me atendem porque eu não tenho agendamento. Ora, isto não pode continuar, principalmente quando muitas das vezes as pessoas vão lá e veem que não está lá ninguém e não podem ser atendidas. E isto é óbvio que é um problema da pandemia e que, aliado a outros fatores como um excesso de procura em alguns serviços, a falta de recursos humanos, faz com que nós tenhamos, infelizmente, um Estado com os serviços públicos em falência. E é isto que nós notamos. Houve um desinvestimento nos serviços públicos, não se contrataram conservadores, que levou a esta situação. E agora, pronto, agora temos que resolver, não há outra alternativa. Falar em resolver, vamos falar de vários casos neste espaço de ponto de ordem desta quarta-feira. Um deles tem a ver, por exemplo, com uma reportagem do Repórter Sábado que nos mostrou algo que nós também já sabíamos, que há várias praias do litoral alentejano que estão a ser vedadas às pessoas quando as praias são território de todos. O que é que está a acontecer? Há empreendimentos privados que estão literalmente a tomar conta de praias e fazer com que elas quase que sejam privadas só para aquele público daqueles empreendimentos, quando a lei diz que não é assim? Exatamente, é isso que se está a passar. Ou seja, o Expresso já há algum tempo tinha ido Troia a Melides e tinha dito que 80% desse espaço não era público, não era de acesso livre. Ou seja, de que me serve dizerem-me que a praia é de todos, quando eu, das duas uma, ou passo por cima de helicóptero das vedações, dos torniquetes e tudo mais, ou então não consigo chegar à praia. Repare, há várias formas de impedir o nosso acesso à praia. Uma delas é torniquetes que nós poderemos não querer dar a nossa identificação, outra é... Que são literalmente ilegais? Claro que sim. Eu não posso ser limitado, porque uma coisa é a propriedade do imóvel que está em frente à praia. Até há praias que podem ser privadas. Está agora uma situação em tribunal para discutir a propriedade de uma praia. Porque a partir de uma certa altura, no século XIX, o rei Dom Luís disse: a partir de agora as praias são todas do domínio público, mas reconheceu ao poder, podem vir a ser reconhecidas anteriormente a essa data. E houve quem conseguisse esse reconhecimento. Mas uma coisa é a propriedade da praia, mesmo que fosse privada, que nem sequer é o caso aqui em Melides. Sim. Outra coisa é o acesso à praia e eu poder ir à praia. E isso ninguém pode impedir, qualquer cidadão. Eu diria que ali é o único sítio em que quem é filho de ricos e quem é filho de pobres tem o mesmo direito de estar na areia e usar a praia. Portanto, alguém que chegue neste verão, estamos em pleno mês de agosto, pleno mês de férias, e que seja e que se defronte com um segurança que diz que peça a identificação, que diga que não pode passar dali para a frente, que apresente torniquetes para entrar na praia, que peça a identificação, o que é que, no seu entender, esse cidadão deve fazer? O cidadão deve recusar-se a identificar-se e deve pedir o acesso à praia, porque é livre. E se tiver algum problema, deve chamar a polícia, a GNR, o que for, para que esse direito seja assegurado. E se existirem dúvidas até nas autoridades, eu diria que o mais fácil será falar com os comandos e dizer que está ali, que não consegue entrar. Porque, repare,
O problema aqui foi que o Estado, mais uma vez, demitiu-se. A lei existe. O problema é que o Estado demitiu-se das suas funções. Deixou construir empreendimentos que vedam acesso à praia. Imagina o que seria no Algarve se de repente tivessem feito o mesmo. Fizeram algumas aberrações urbanísticas que infelizmente todos conhecemos, mas nunca ninguém se lembrou de vedar acessos daquela forma. Nem sequer de dizer que em frente a uma concessão não se pode pôr chapéus. Também foi outra situação que se falou há pouco tempo. Portanto, e que algumas continuam a manter de forma ilegal. De segurança. É esse não o sei argumento. que segurança, só se tapar. Mas é esse o argumento. Eu sei que é, mas a questão é, se não se tapar a visibilidade ao nadador Salvador, que é a única coisa que tem a ver com segurança que eu acho que faz sentido, porque se alguém está ali para defender e para proteger as pessoas e ir salvá-las se existir um problema, é óbvio que eu não posso ter um chapéu à frente do nadador Salvador. Mas agora, em frente a uma concessão, não faz sentido. Nenhum. A não ser que provem Mas a verdade é que quem está na praia e chama a Autoridade Marítima dá razão a quem chama a Autoridade Marítima para tirar as pessoas daí. Erradamente, porque a questão da... Repare, nós estamos a assistir a situações de cumplicidade das próprias autoridades, como vimos até na vossa peça. A própria GNR teve dúvidas sobre o que é que deveria fazer e, como estava lá um colega meu, explicou-lhe e parece que depois terão percebido. Mas se for um cidadão comum que não tem os conhecimentos jurídicos, provavelmente vai-se embora. E na prática aquilo, mais dia menos dia, vai ser privado. Porquê? Porque ninguém lá vai sequer. Nós estamos a ficar sem tempo. Vamos falar deste caso, que também é um caso que está a espantar muitos telespectadores, com certeza, de ver que esta enfermeira que foi condenada por causa de um crime cometido em 2020, ela foi condenada a 23 anos de prisão, matou um homem, esquartejou um jovem informático na altura, e agora o Tribunal vem dizer que ela tem direito a receber uma indenização de 30 mil euros porque foi despedida injustamente após o homicídio. Isto, para o comum dos mortais, é difícil de entender. Não é compreensível. Assim, contado assim, não é compreensível. Foi uma das situações que eu ouvi falar muito e que toda a gente está muito espantada. Como é que alguém que mata outra pessoa vai receber 30 mil euros do próprio Estado? Não se percebe se não se vir exatamente o que é que está em causa. Porque os processos judiciais não são os mesmos. Uma coisa é o processo de crime, em que ela foi condenada em segunda instância e tem que cumprir uma pena de prisão. Outra coisa é o processo de trabalho, que foi julgado pelos tribunais de trabalho e não pelos tribunais criminais. E segundo o Tribunal de Trabalho e até a relação de Évora, já houve 2 decisões judiciais no mesmo sentido, o que elas dizem é muito simples. Elas não colocam em causa se ela cometeu ou se não cometeu o crime. O que elas dizem é, havia um prazo para o processo disciplinar que conduziu ao despedimento. Como esse prazo não foi respeitado pela sua entidade empregadora, que era a Unidade Local de Saúde, o que aconteceu foi simplesmente o despedimento é ilegal, mas não tem nada a ver com a morte. Ela não é indenizada por ter matado alguém. Ela é indenizada porque foi despedida ilegalmente. E foi esse o problema. Sr. Bastonário, o nosso tempo chegou ao fim. Não temos tempo para mais, mas com certeza na próxima semana vamos abordar mais sobre casos. O resto. E mais a voz do cidadão, mais casos com que nos deparamos, e convém estarmos atentos e sabermos como é que nos podemos defender. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Marisa.